Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica algumas dicas e também a respeito da questão de possibilidades e principalmente nesse aspecto que para quem não tem ou para quem viu ao acaso só uma impressora 3D, às vezes pensa que por ser uma máquina com área de impressão pequena, ela só vai conseguir fazer peças pequenas. Sim, de maneira inteiriça, isso é uma verdade. Só que você sempre vai ter a possibilidade de dividir essa peça em partes e imprimir, e posteriormente você torná-la uma peça única fazendo a união. É, Até mesmo nessa questão de quando você dividir a peça, dá sim para fazer modificações para que posteriormente ela seja mais fácil de, vamos dizer ali, colar ela, fazer a união, até mesmo implementando ali possibilidades de suporte. Nessa daqui especificamente eu não fiz aqui. Posteriormente eu vou ver como eu vou emendar ela. O básico colando, mas havendo necessidade de reforço, eu vou avaliar essas possibilidades. Mas sim, só mencionando um pouco o que eu estou querendo dizer aqui, ó, que essa parte, né, que corresponde a toda essa daqui, daria sim para, antes de fazer essa divisão e tal, fazer uns locaizinhos aqui que fosse para parafusar essa parte nessa. Só que existe aqui ó, algumas situações que acabam complicando, porque não é só tipo, dividir e tal. A gente também tem que considerar nessa hora a forma de divisão da peça que posteriormente vai facilitar mais o processo. Porque, assim, de uma maneira geral, o que eu considero interessante é que é o seguinte: toda peça que a gente vai imprimir na impressora, a parte que fica em contato, a parte que fica em contato com a mesa, cara, a gente consegue garantir o perfeito nivelamento dela. Já essa parte de cima não é nenhum grande problema, mas a maioria dessas partes de cima aqui ela não vai ficar perfeita. Vamos dizer assim, lisinha em cima. Você vai ter que lixar, vai ter que dar um acabamento. Aí, óbvio, mas você escolheu ali. Aqui você vai ter que fazer acabamento. Por que não do outro lado? Tem que avaliar cada uma das situações. Porque, por exemplo, todas as peças, quando eu dividi aqui, eu avaliei. O que é mais importante para mim? Que na hora de unir essa peça aqui, ó, essa peça aqui, nessa peça aqui, o importante para mim é melhor que a superfície esteja garantida perfeitamente plana entre essas duas peças do que entre essa e essa. Isso daqui é o de menos. Isso daqui, se a gente avaliar, for colocar na balança essa situação ou essa, eu considero que é essa. Por isso que ela está posicionada nessa posição. Só que pode ser o caso, sim, se fosse só o critério de unir essa parte mais estreitinha nessa parte, vamos desconsiderar que não tivesse isso daqui, sim, eu posicionaria tanto essa peça quanto essa em contato com a base. Porque depois seria facinho de unir, porque elas estariam bem lisa, bem plana. Assim, não é muito, mas isso daí fica uma referência mais para quem não tem impressora. Só que a última camada de impressão, ela não vai ficar lisinha. Ela não vai ficar lisinha. Fica boa e tal. Não estou dizendo que fica ruim. O que eu estou querendo dizer é que ao escolher aqui, essa de baixo ela vai ficar lisa. E sempre também você tem que considerar na hora de colocar o posicionamento das peças, toda situação que dispensa a necessidade de suporte, ótimo. Você vai economizar em material e tempo aí no processo. Porque, por exemplo, observa que essas peças elas têm ali
uma inclinaçãozinha e tal ali na parte de baixo, se eu favoreço tipo a emenda dessa, colocando isso daqui na base e esse lado para cima, a única possibilidade de fazer isso aqui seria a necessidade de suporte. Aí teria que ter suporte da base até lá em cima para a impressora conseguir fazer essa parte. Então, assim, sempre que tiver a possibilidade de não utilizar o suporte, é melhor. É melhor. Nos termos de acabamento e tudo mais, aí você tem que ir avaliando. Aqui, da maneira como eu fiz, em nenhuma das situações eu vou utilizar suporte. Que assim, talvez, isso é considerável. Vamos ver, se eu numa eventual necessidade de imprimir essa peça toda, eu poderia dividir ela em menos partes? Sim, eu poderia dividir ela em menos partes. Só que observa aqui, ó, vamos supor que eu tivesse cortado, eu cortasse ela só no meio aqui, e posicionasse ela exatamente dessa maneira, que seria sobrando somente ela a melhor alternativa, tá? Basicamente, quando eu quero dividir, eu utilizo o seguinte processo. Deixa eu aumentar aqui e tal. Eu vou dividindo a peça, eu faço uma cópia e eu corto o pedaço que eu não vou, que vai ser uma metade, faço uma cópia, daí eu corto uma metade e na cópia eu corto outra. Mas aqui, por exemplo, ó, pegasse essas duas aqui e tal, aí eu cortaria. Observa, ó, que nessa situação de... Opa, deixa eu só desfazer aqui. Vou deixar uma aqui. Então, nessa situação aqui, dividir a peça. Eu sei que essa daqui vai ser uma das metades. Ó. Se eu posiciono ela na mesa de impressão dessa maneira aqui, como ela está, exatamente como ela está aqui, aqui haveria necessidade de suporte nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse espacinho vazio aqui, ela faria suporte. Aqui essa peça não teria nem como dizer, não, ao contrário, aí precisaria de muito suporte. Então seria aqui duas situações que em ambas precisa de suporte, mas se eu fizesse assim, ó, olha o tanto de suporte que ia precisar daqui de baixo até lá em cima e toda essa parte aqui. Fora o aspecto que essa é a primeira metade. Olha a outra metade também, seria o mesmo caso. E aqui pior ainda, porque colocando essa parte aqui para baixo, todo esse espaço aqui precisaria de suporte. Agora invertendo, deixando isso daqui para cima, aí também toda a área interna ali precisaria de suporte. Então é questão de avaliar. Sempre que eu faço algo do tipo, eu procuro sempre dar uma ênfase na questão da não necessidade do suporte. Do jeito que está aqui, em nenhuma situação vai precisar de suporte. Aí a outra questão que também tem que ser muito priorizada é qual peça você vai colar em qual e em qual você vai ter que fazer o acabamento. O que é mais eficiente, o que é mais prático. Mas é isso, ok? Eu nem mencionei, mas enfim, aqui eu estou utilizando o site do Tinkercad. Ok? Isso aqui é uma ferramenta, a gente pode dizer que é um programa, mas é uma ferramenta que roda no próprio site. Você cortar, desenvolver e tal. Aqui é um arquivo que eu achei pronto, né? Porque isso aqui é uma peça específica para um equipamento. Mas para você desenvolver e tal, apesar de bem simples, parecer bem simples, aqui dá para fazer muita coisa complexa.
Todos os projetinhos que eu faço para impressora 3D eu tenho feito por aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!